Pergunta e resposta para saber se a imersão Eu Venci o Abuso é para você. Hoje eu soltei o chamado da imersão lá no meu WhatsApp e aí algumas mulheres trouxeram perguntas bem interessantes. Antes mesmo de começar a responder essas perguntas, seja bem-vinda, Deusona. Eu vou chamar meu bonde porque, afinal de contas, essa live é para responder as perguntas dessas minhas deusas, tá? Então eu vou chamar elas aqui para esse momento, tá? Para as minhas deusonas que estão precisando identificar se de fato a imersão Eu Venci o Abuso é para elas ou não, tá? E aí eu quero convidar você também a chamar mulheres da sua teia que de repente podem estar se sentindo abusadas, né? Mulheres da sua família que podem estar se sentindo abusadas. Para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, para quem vai assistir depois, meu nome é Bruna Narri, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, eu atendo, estou em prática desde que me formei lá em 2018, né, há 5 anos conduzindo mulheres no processo de superação do trauma para a realização dos seus sonhos. Essa é a minha missão com você, te colocar num lugar interno, num sentimento interno, numa percepção interna tão elevada que você comece a pensar e a viver que sua vida ela é para que você se sinta uma mulher realizada. É para que você tenha sonhos para realizar. Mas como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo, Bruna, realizar meus sonhos? Como é que eu consigo pensar em algo muito massa para mim e trazer isso para a terra de modo que eu sinta esse gosto na minha boca, nos meus olhos, no meu olfato, na minha pele? Como é que eu vivo os meus sonhos? Muitas de nós ainda não alcançaram esse lugar de realizar seus sonhos porque estão vibrando num processo traumático que aconteceu no passado. Estão presas ao emaranhado do trauma, de algo que lhe marcou negativamente, né? De experiências, estímulos que lhe marcaram negativamente e que estão impressos no seu consciente, no seu subconsciente até hoje. E aí, quando você está presa no sentimento de medo, de rejeição, de culpa, de vergonha, como é que você vai criar? Como é que você vai realizar? Como é que você vai materializar os seus sonhos na Terra? Se a sua programação mental está muito conectada a sentimentos de baixa frequência. E a partir desses sentimentos de baixa frequência, seus pensamentos criam cenas onde você está sempre se sentindo mal, onde o seu valor está sendo questionado. Então, para que a gente alcance essa missão, primeiro a gente precisa fazer uma grande faxina, uma grande limpeza. E essa limpeza começa na superação dos traumas. E aqui a gente está falando de traumas de abuso, né? Então, quero começar fazendo a seguinte pergunta. Por acaso você é uma mulher que apanhou dos seus pais na sua infância como forma de educação? Para lhe ensinar as coisas da vida, você precisou apanhar? Ou você apanhou como forma de punição por ser espivitada, por não fazer as coisas dentro do que os seus pais achavam que era certo? Você foi uma criança que teve excesso de punição no seu processo educacional? Sinto lhe dizer, no Brasil e no mundo a gente naturaliza isso, mas isso é abuso. Isso é abuso do seu corpo físico. E esse abuso do seu corpo físico repercute no seu psicológico. Outra forma de abuso do corpo físico, ser tocada sem a sua permissão. Seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Ninguém tem o direito
Ainda que não seja um toque violento, um tapa, um murro, uma chinelada, mas o fato de tocar determinadas partes do corpo ou qualquer parte do corpo sem permissão é abuso. Então, se você foi uma criança que foi muitas vezes incentivada a abraçar os adultos, ou nos momentos em que você ficava sozinha com determinados adultos, esses adultos te tocavam de maneira inapropriada, você sofreu um abuso. Pode ser quem for. Se te marcou negativamente, se extrapolou aquilo que você entendia naquele momento como limite para o seu corpo, aquilo é considerado abuso. Abuso é usar além da medida. Usar excessivamente. Isso é caracterizado abuso. Usar o quê? Tudo que se usa excessivamente está deixando de ser usado, está sendo abusado. E aí muitas coisas são marcadas por esse campo físico, corpo, tato, toque. E a partir desse campo físico, repercute no psicológico. Porque o corpo físico, ele é nossa fronteira de contato com o mundo, com a realidade, com o outro. E aí, quando essa fronteira de contato entre eu e o outro é violada, isso repercute negativamente no nosso sistema psicológico, dizendo pra gente que nós devemos tolerar tudo. Então, o corpo físico é essa primeira identificação. E aqui eu quero que vocês pensem o seguinte junto comigo. Uma criança acabou de nascer. Qual é a primeira experiência que essa criança tem ao nascer? Através do corpo físico. Se for um parto humanizado, a primeira atitude vai ser tirar essa criança da barriga ou da vulva da mãe no momento do nascimento e colocar essa criança no corpo dessa mãe para que essa criança possa ser amamentada, possa ser alimentada. Então existe toda uma estimulação sensorial de contato. É o momento em que a criança descobre que ela tem um corpo. E essa descoberta, ela é processual. Essa descoberta, ela é todo dia, toda hora. Através do contato físico, através da estimulação física. E aí essa criança, ela cresce, ela se desenvolve, ela já consegue se separar dessa mãe. Ela já entende que além dela existem outras pessoas no mundo. E que ela tem um corpo. Só que quando esse corpo ele é tocado, e a gente tem uma péssima mania de achar que as crianças, elas não têm o direito de escolher sobre seus corpos. E aqui eu já quero, inclusive, nessa live, essa live era para falar os motivos pelos quais vocês devem vir para imersão no sábado, mas eu já vem, os downloads chegam. E aí eu quero também dar uma aula de educação sexual que evita, inclusive, situações de abuso do corpo infantil. E é na infância, eu li uma frase de uma cliente que também é terapeuta, que também é psicóloga, e ela falou o seguinte, ela fez um post e falou assim: a infância é chão que a gente pisa a vida toda. Eu achei isso foda, eu achei isso super coerente, porque por mais que a gente cresça, por mais que a gente não olhe pro passado, esse passado, eles são nossas memórias, ele tá na gente. Então, essa péssima mania que o adulto tem de tocar o corpo da criança, seja esse adulto quem for, sem pedir permissão, ensina a criança a permitir, a não saber o que fazer quando o corpo dela tá sendo violado. Bom dia, boa noite, minha deusa, minha rainha, minha pimpona. Que bom que vocês estão aqui. Que bom, fico muito feliz com esse apoio, com esse movimento, com essa equipe que a gente forma aqui. Né? O objetivo dessa live é que ela fique salva, mas quando tem minhas clientes na live, eu fico muito motivada.
E aí, quando a gente não educa essa criança que o corpo dela deve ser respeitado, ela cresce o quê? Achando que o corpo dela pode ser desrespeitado. Se o corpo dela é desrespeitado na infância, ela vira um adulto onde ela não consegue muito separar esses processos entre o eu e o outro. E aí começa a se internalizar que o outro tem poder sobre mim. Que o que acontece no meu corpo é culpa minha. E às vezes não é necessariamente o toque sexualizado, genitalizado, que repercute na forma de abuso. Mas um tapa, uma chinelada, uma agressão física é sim. Frases como eu deveria ter te abortado é abuso. Termos depreciativos é abuso. Tudo, aqui eu quero deixar bem gravado na mentalidade da gente. Tudo que traz a gente pro sentimento de medo, tristeza, vergonha, todos os estímulos que traz a gente para esse lugar é um estímulo abusivo. E esses sentimentos, eles não levam a gente para o processo criativo. Eles levam a gente para o processo destrutivo. E aqui eu tô falando de infância, aqui eu tô falando de muita relação familiar, né? De entendimento do indivíduo do que é estar no planeta Terra. Eu aprendo através da minha mãe que eu tenho um corpo. Eu aprendo através do meu pai ou de outra figura. Pode ser o trabalho da mãe, pode ser as amigas da mãe. Eu aprendo através de figuras que tiram a minha mãe de mim, vamos falar assim, né? Eu aprendo através dessas figuras que tiram a minha mãe de mim, de que existe um mundo. E aí, quando eu entendo que existe eu, que existe a minha mãe e que existe o mundo, eu vou aprendendo a me relacionar com esse mundo. Então, esses primeiros estímulos infantis, eles são super importantes. Aqui eu quero que você pare e pense como foi a sua primeira infância. Como foi você até os 7, 8, 9 anos de idade. Quais eram as coisas que você ouvia das pessoas que conviviam com você. Lembrar disso te gera que emoção? Qual é o sentimento? Nossa, Bruna, eu me sinto super empoderada. Nossa, agora eu vou ganhar o mundo. Você me levou pra uma memória super feliz. Eu amava. Minha mãe super me encorajava. Meu pai super me jogava pra cima. Ele dizia que eu era o bebê dele, que me amava, que isso, que aquilo. Eu ouvi repetidas vezes que eu era o amor da vida da minha mãe e do meu pai. Se você, quando eu pergunto como foi a sua infância, tem esse tipo de memória, você não precisa estar na imersão no sábado. Mas aqui a gente vai sair agora da infância. Agora a gente vai pra vida adulta. A vida adulta, a forma como você vive, aquilo que você vive, é o que você internalizou. São os sentimentos que você internalizou. A nossa vida adulta é uma reprodução da nossa vida infantil. Se na infância você foi uma pessoa que teve a sua autoestima tolhida, que você foi constantemente julgada, que você foi constantemente depreciada de relacionamento, gosto de usar o termo atração. Porque para a gente, apesar da gente ter um campo eletromagnético, a ação traz muito a gente lugar de culpabilização, né? Eu não gosto desse termo, eu prefiro criação. O campo criativo, eu uso muito o termo co-criadores da nossa realidade, porque co-criar é criar junto.
E criar junto é criar eu e esse grande universo, que você pode chamar de Deus, de cosmos, de Buda, de Alá, de Orixá, do que você quiser. Mas existe essa força e existe a gente. E essa força, ela tá na gente. Então, quando a gente tá adulto, nossa reprogramação, nosso campo de criação das relações, das experiências, de tudo que a gente vive, é uma projeção dessa infância. Então, o que a gente vive na vida adulta é o que a gente internalizou na infância. Se a sua vida adulta ela está te impondo desafios, são os mesmos desafios que você viveu na infância, só que de formas diferentes. É possível viver melhor. É possível acentuar seu merecimento. É possível você acentuar sua autoestima. É possível você parar de ouvir as vozes que vieram de fora e começar a ouvir a sua voz. É possível. Por que eu digo que é possível? É porque sou psicóloga, sou terapeuta? Não. É porque quando eu era criança eu ouvia assim, Bruna é sonsa. Bruna é daquelas que ela faz e não conta. E eu internalizava aquilo como se eu fosse falsa. Mas eu sentia uma incoerência. Eu falava, mas eu não sou sonsa. Eu sou calada, eu sou silenciosa. Até os meus 12 anos eu era uma menina muito silenciosa. Mas eu não era sonsa. O fato de eu não falar não queria dizer que eu estava tramando algo contra alguém. Queria dizer que eu era introspectiva. E pra eu entender isso, eu precisei fazer essa faxina interna. Que é o que vai acontecer no sábado na nossa imersão. Essa reprogramação mental. De perceber que o que o outro falava de mim não necessariamente era o que eu sou. Aqui na Bahia a gente fala sobre emprenhar pelos ouvidos. Tudo bem na infância, a gente aprende o mundo através do outro. Mas quando a gente fica adulta, a gente precisa começar a se questionar. Será que isso que o outro fala sobre mim é verdadeiramente o que eu sou? Não. Se não é o que eu sou, naturalmente, espontaneamente, por que o outro está agindo assim comigo? O que é que eu estou comunicando para esse outro? Gente, era para ser uma live de pergunta e resposta, eu tô dando aula. Eu estou dando aula, que quando eu ligo um ao vivo, eu me empolgo, entendeu? Aí eu fico assim, derramando autoconhecimento, física quântica, entendeu? Mas bora nessa. Bora nessa. Talvez o processo educacional já desperte coisas, memórias, situações, porque ainda tem isso. A depender do nível de abuso, da forma como esse abuso nos marcou na infância, a gente ainda esquece. Eu, por exemplo, eu tive meu corpo tocado de maneira inapropriada aos 5 anos de idade, né? E por muito tempo, eu lembro da sensação de ter vivido isso na infância, né? E eu sabia que era errado. E por saber que era errado, e por não me sentir segura para falar para alguns adultos, para os meus adultos, meus familiares, do que tinha acontecido, eu fiz um esforço muito grande para esquecer e eu consegui. Eu consegui esquecer que aos 5 anos de idade o meu corpo foi tocado de maneira inapropriada. E eu passei a lembrar disso aos 25 anos. Há 5 anos atrás. Foi quando eu passei a lembrar disso. Por causa dos processos terapêuticos. Por causa das experiências que eu vivi. Que me fizeram lembrar que aos 5 anos de idade, meu corpo foi tocado de maneira inapropriada. E ele traumatizou. E ele internalizou, porque ele, se foi tocado de forma inapropriada, foi usado além da medida. E eu internalizei isso como um abuso. O meu subconsciente. E aí, quando a gente se sente que algo errado aconteceu com a gente, que a gente não tem segurança para contar para as pessoas, que a gente não tem... que tem medo de verbalizar determinados assuntos por medo de ser julgada ou de
apanhar. Se descobrirem isso, eu vou apanhar. Todos esses sentimentos geram angústia, autorrejeição, autopunição, autodepreciação, baixa estima, baixa confiança em si mesma. E por mais que naturalmente você venha com todas essas potências, determinadas coisas da vida diminui essa potência. E aqui eu quero que vocês se atentem para que, porque assim, os ciclos, enquanto a gente não aprende as lições, os ciclos, eles se repetem de maneira mais drástica, até o momento em que a gente diz, eu agora escolho aprender. Então, se a gente está tendo desafios em se amar mais, em se respeitar mais, em se valorizar mais, enquanto a gente não viver isso, não internalizar esse amor próprio, mais situações vão acontecer cada vez mais drásticas para te obrigar a olhar para esse amor próprio ou para essa falta de amor próprio. Então, quando eu falo para vocês, vocês não vivem o que vocês querem. Eu não vivo o que eu quero, eu vivo o que eu internalizei. E aqui chegou o momento da minha caminhada que eu falei assim, caramba, quanta merda tem dentro de mim. Eu tô o tempo todo me botando pra baixo, eu tenho ideias geniais, mas eu não consigo falar isso pra ninguém. Eu sei fazer isso, e quando eu recebo um elogio por isso eu fico com vergonha, eu quero me esconder. Eu fico tentando me colocar dentro de uma caixa que não me cabe. Era uma luta interna, né? Ao mesmo tempo que tinha toda aquela potência querendo vir pro mundo, tinha uma necessidade muito grande de autoproteção. Quantas de nós não vive isso? Quantas de nós não dá mais força para as vozes que nos criticam no nosso inconsciente? Ou às vezes até no nosso consciente. Eu até estava falando isso com meu esposo. Eu tenho 20 clientes que me agradecem, que dizem que me amam, que às vezes num domingo, no feriado, meia-noite, tarde da noite, me mandam uma mensagem dizendo, Bruna, muito obrigada pela sua vida. Sem você, sem a nossa terapia, as coisas não estariam como estão agora. Tenho 20 clientes que me dizem isso. Mais uma que me critica. É nela que a gente pensa. Vários dias seguidos. Leva pra terapia. Faz teta healing. Pra limpar aquela bênção de Deus do nosso caminho. Entendeu? Então, tem 20 que reforça positivamente nosso comportamento. Uma que critica, a gente leva pro coração. É ou não é assim? Isso é um vício. Isso é um vício, o nome disso é dependência emocional. Dependência emocional, ela é ensinada na internet de maneira muito errada. Porque dizem que dependência emocional é você estar presa num relacionamento abusivo. Isso é consequência da dependência emocional. Mas a dependência emocional é você estar viciado em sentir determinadas emoções. Isso, e aí esse vício em determinadas emoções é hormonal, é neurológico, é psicológico. Então, por muito tempo, eu fui tão depreciada pelas pessoas que eram referências para mim. É tão comum se fazer chacota com o outro, que eu internalizei que determinadas brincadeiras eram normais, naturais, e não são. Tem um impacto, tem um efeito. Então foi tanto tempo me sentindo depreciada que mesmo eu tendo reforço positivo de 20 clientes diferentes, quando uma me critica, eu levo tempo para digerir aquilo. Porque ainda estou em processo de limpeza dessa dependência emocional, que é justamente associada à emoção da vergonha.
Não é do dia para a noite, mas quando a gente faz um movimento de mudança, a gente já consegue abrir caminhos para se aproximar cada vez mais. Mas e quem não faz movimento nenhum de mudança? Então, assim, pra gente... Porque eu tenho o horário, daqui a pouco eu vou ter que fazer outro atendimento, gente. Mas, assim... O que é que eu quero que vocês saibam? Que quando você não é diretamente abusada sexualmente, ou teve uma educação punitiva, mas você ouviu coisas que mexeram com suas emoções a ponto de você se sentir envergonhada por ser a mulher que você é, por sentir medo de trazer a sua potência para o mundo, por se sentir culpada por determinadas relações. Quando você naturaliza determinadas violências, eu preciso te dizer, você está num relacionamento abusivo. E se você está na fase adulta, vivendo um relacionamento abusivo, isso quer dizer que na infância você sofreu abusos. Porque o que você vive hoje é o que você internalizou na sua infância. E a gente precisa, para transformar essa realidade interna e externa, a gente precisa se expor a novos estímulos. Ouvir novas coisas, ver novas coisas, respirar novas coisas, degustar de novas coisas. No entanto, a gente busca estar sempre se anestesiando ou se retroalimentando de mais situações, né? Tem pessoas que foram abusadas e cometem os mesmos abusos. Uma pessoa que sofreu bullying na escola por ser de tal jeito, ela vira um adulto abusador. E aí no ambiente de trabalho ela fica fazendo chacota com todas as coleguinhas. Quem nunca viu uma situação dessa? Uma pessoa que se sente tão desencorajada de ser quem ela é, que toda vez que ela se sente, ela vê alguém fazendo o que ela gostaria de fazer, ao invés dela se inspirar e gerar movimento, ela vai lá e destila veneno para que o outro pare. Quem nunca viu isso? Essa pessoa... E aí, o relacionamento abusivo tem algumas nuances, que é a pessoa que internaliza o abuso e vira o abusador. Paulo Freire fala disso, né? Ele fala a respeito, como é o termo que ele usa, meu Deus do céu? O opressor, o oprimido que vira o opressor. Dentro do processo educacional, Paulo Freire, ele é da área da educação. Mas mesmo o aluno que foi oprimido vira o professor opressor. Dentro do relacionamento abusivo isso também acontece. Alguém que foi muito oprimido aprende aquele padrão de comportamento e reproduz na realidade fazendo o mesmo que fizeram com você. E tem pessoas que reproduzem esse padrão de comportamento sendo as vítimas dos abusadores. E tem uma terceira galera, que é a galera que tá buscando terapia. Que é a galera que tá dizendo, porra, eu não quero ser a sofredora. Eu não quero ser a pagadora de penitência. Eu não encarnei pra viver na fogueira. E eu também não consigo cometer a mesma violência que me fizeram com o outro. Pra mim é chocante a cena de... Gente, quando eu paro pra ver essas coisas, meu Deus do céu, às vezes eu tenho que parar pra ver, porque eu não tenho televisão em casa, eu não assisto jornal, eu não tenho referências imagéticas, às vezes, de determinadas coisas que eu atendo. E aí eu tenho que fazer o quê? Sentar pra estudar. E aí na hora que eu vou sentar pra estudar, porra, é foda. Eu fico tentando assim entender como é que uma pessoa consegue pegar um chinelo e dar uma chinelada de uma criança de 5 anos. Tocar terror psicológico na criança de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Falar de maneira agressiva, violenta, eu não consigo, não tenho estômago.
para lidar com cenas de violência contra a criança. Mas tem gente que consegue fazer isso. Não faz uma vez só, não. Faz a educação toda dos filhos batendo. Batendo, né? Nós estamos na Bahia, então a gente troca o D pelo NE. É muito forte, é muito foda. Né? Então, minhas deusas, eu preciso que vocês entendam que dentro do relacionamento abusivo existe o abusador e existe a vítima. E existem as pessoas que não querem nem ser os abusadores, nem ser as vítimas. Que estão cansadas de ser abusadas em todas as situações. Por todos os relacionamentos. E que também não se identificam de cometer violências. Que não é da sua natureza ser violento com ninguém. Só que deixa eu te dizer, quando você não é violento, mas você permite ser alvo de violência, você está compactuando com a violência. E aí, todas essas pessoas que estão aqui na live e que vão assistir depois, têm responsabilidade agora sobre si mesmo. Todas as pessoas. A partir do momento que a gente tem acesso ao conhecimento e não faz nada com ele, a gente tem responsabilidade sobre isso. Sobre o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Tá? Então, essa live é para te dizer, para você entender se a imersão vencer o abuso é para você ou não. Tá? Mesmo que você não tenha vivido um abuso, o que eu acho muito difícil dentro desse planeta Terra em que a gente está, essa imersão também é muito importante para quem atende pessoas vítimas de abuso. Tá? Então, se você de repente é terapeuta, se você atende no seu consultório, chega pessoas com essa demanda, se você precisa de espaço para elaborar as questões das suas clientes, venha para a imersão. Ela pode ser uma grande rede de apoio em você. E aí, o que é que vai acontecer nessa imersão? A imersão ela vai começar às 9 horas da manhã no sábado. Por que, Bruna, no sábado? Eu recebi essa pergunta. Por que no sábado? E por que de manhã? De manhã, porque, assim, quando a gente olha para os índices, o número de violência dos homens contra as mulheres é gritante, é alarmante. Isso não quer dizer que não existem mulheres abusadoras, mas o número de homens, as evidências de homens abusadores, violentos, é maior do que o das mulheres. E aí, quando a gente faz esse trabalho de manhã, a minha intenção é convocar a força solar, a força do grande Pai, a força do Deus Sol. Então tem magia nisso, no fato de ser de manhã. Tem magia de ser no segundo dia do mês de dezembro, que é o último mês do ano. Tem uma intenção quântica por trás disso. Então sim, você já renunciou várias coisas na sua vida. Você já renunciou à sua saúde, você já ficou em cima de uma cama, abandonada, vários dias, esperando esse homem chegar na sua vida e te salvar dessa sensação de abandono. Você já ficou várias vezes investigando o celular dos outros para saber quantos chifres você já tomou. Você já ficou, né? Você já renunciou uma carreira profissional para ser mãe do seu marido. Já renunciou, né? Já renunciou viagem com as suas amigas com medo do julgamento desse marido. Você já renunciou. E se não é o marido, é a mãe, né? Porque tem mãe que faz isso, viu? Tem mãe que faz isso. Que controla os gastos da filha, que controla as saídas da filha, que controla as amizades da filha. Então você já renunciou a um monte de coisa. Aí você não pode renunciar um sábado de manhã para você se curar. Então realmente a imersão não é para você, querida. A imersão ela não é para você, tá? A imersão é para quem quer fazer diferente. É para quem quer transcender. E a gente só sai do trauma quando a gente quer. Eu ouvi uma frase uma vez que foi bem impactante pra mim. E foi até da minha mãe. Minha mãe falou assim pra mim. A gente contando os causos da família, ela falou assim pra mim.
eu dou a mão para a pessoa que está no fundo do poço. Se a pessoa alcançar a minha mão, a gente sai de lá. Eu tiro ela de lá. Mas entrar no poço para ficar lá dentro com a pessoa, eu não entro, não. E eu achei isso foda. Eu achei isso extremamente importante. Eu fiquei até com orgulho da minha mãe. Eu falei assim, minha mãe, essa daí eu vou tatuar no meu DNA, viu? Vou tatuar porque é sobre isso. A gente não vai ser salva por ninguém, não, amor. Eu não tô aqui no lugar de salvadora, não. Eu tô ali apontando o caminho. Mas você tem que renunciar, sim. As coisas que você anestesia pra se manter, continuar nesse relacionamento abusivo. E eu sei que tem várias pessoas aqui que estão no relacionamento abusivo. Se ele não está agora presente na sua vida, ele tá vivo na sua memória. E não é bom acordar todos os dias com esse relacionamento abusivo na sua memória, tá? Então, o que é que eu tô fazendo aqui com você? Tô te dando a mão. E quando eu te dou a mão, eu tô te dando a oportunidade de viver experiências onde você vai acessar essas memórias e vai dizer, ó, vá com Deus, eu não tô aqui pra sofrer. Pra quê? Pra que se conformar com o que tá ruim? A gente tem essa péssima mania de se conformar com o que está ruim e ainda arrumar argumentos pra justificar o ruim. Eu não entendo isso. Ó, eu não nasci rica milionária, não. Isso é verdade, né? Nasci com meus recursos financeiros limitados, mas eu nunca fui uma pessoa conformada. Nunca me conformei num trabalho ruim, nunca me conformei com amizades ruins, nunca me conformei com relacionamentos amorosos ruins. Eu percebia que o cabra era galinha, vagabundo, eu mandava logo partir a 1000, entendeu? Nunca me conformei, nunca me iludi. A pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesma. E de certa forma isso tem origem, tá? Não quero também te responsabilizar, não. Porque a gente escuta o quê? Ruim com ele, pior sem ele. Não é isso que a gente escuta? Para de se conformar com esta coisa que não está sendo funcional pra sua vida. Não tá te levando pra criatividade, não tá te levando pro mais. E eu tô aqui também como terapeuta, como mulher que estudou para curar os próprios traumas. Mas eu tô como mulher, cara. Porque ninguém chega pra você e diz, larga este embuste. Larga este patrão. Larga essa empresa, você vai ficar doente. Ninguém te diz isso. Ninguém diz pra você, busque sua melhora. As pessoas pedem pra você, você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você já tá toda estrupiada no meio do mundo. E aí, na hora que você pensa em tomar uma decisão, as pessoas viram pra sua cara e te falam, você tem certeza disso? Que você vai fazer isso? Um medo horrível de ficar sozinha. Um medo horrível de não ter mais ninguém. Um medo horrível de descobrir que você pode ser uma potência da porra. A gente tem que aprender a dizer adeus. Pra gente ser a nossa melhor versão, a gente precisa matar a nossa péssima versão. É escolha. Eu não tô aqui querendo pressionar ninguém, não. Mas eu também não tenho tempo pra perder com quem quer que eu entre no fundo do poço pra te resgatar. Eu não vou fazer isso. Foi as minhas pernas, ó, que me levou até os cursos que eu fiz pra hoje eu conseguir ter técnica, ferramenta pra te aplicar. Então é você que decide, tá? O cheque é pergunta e resposta do porquê você deve. Meu tempo tá passando, meu Deus. Do porquê você deve estar na imersão. Porque você quer uma vida melhor. Tem justificativa melhor pra essa? Quando você descobre que dentro do seu sistema de crenças e de memórias tem abusos e você tira isso de cena, você abre espaço. Vamos lá, imagine que você acabou de tomar um banho de loja. Chegou com várias sacolas, a Patricinha de Beverly Hills. Quando você abre seu guarda-roupa, não tem mais um lugar pra você guardar nada. Porque tá entulhado de coisa disfuncional. Roupa que nem combina mais com você, que nem cabe, mas você tá na expectativa de emagrecer pra voltar a usar. Da mesma forma que é com o nosso guarda-roupa.
É com as nossas relações. Então, se você, nesse momento da sua vida, não tem novos espaços para se expor e começar essa transformação, eu tô te dizendo, seu encontro é comigo no sábado, 9 horas da manhã. Você vai precisar de um papel e caneta, porque a gente vai fazer um trabalho de escrita, tá? Muito profundo, inclusive. Eu já fiz esse exercício de escrita. Você vai precisar de uma cumbuca de vaporização. Peraí que eu vou pegar a minha. Você vai precisar de uma cumbuca de vaporização. Pode ser essa de barro, mas pode ser também de porcelana, de vidro, de madeira. Pode ser do jeito que você quiser. Mas precisa caber uma quantidade legalzinha de água, tá? Papel, caneta, cumbuca. Você vai precisar de uma garrafa térmica com água quente. E você vai olhar na sua geladeira, no seu armário, quais são as ervas que você tem. Folha de louro serve. Canela em pau serve. Cravo serve. Camomila, erva doce, capim-santo, melissa. Mais o que, meu Deus? Manjericão, alecrim, orégano. Tudo isso que a gente usa na nossa cozinha serve para fazer vaporização. Tá? Você vai precisar da erva também. E você vai precisar de uma manta, de um lençol, porque vai esquentar o negócio. A gente vai fazer uma sauna íntima. Pra quem não sabe, a vaporização é a arte de ficar de cócoras sobre um recipiente com água quente. E com ervas medicinais. Tem até uns restinhos de erva aqui da última vaporização que eu fiz. E com ervas medicinais. E aí você vai receber esse vapor na sua vulva. Será que se eu falar vulva vai me derrubar o Instagram? Eu não gosto de fazer mais live por causa disso. Porque o Instagram ele não tá preparado para uma mulher adulta, entendeu? A gente tem que falar as coisas em código. Mas enfim. Você vai precisar. E aí você vai agachar e a gente vai receber o vapor. Só que óbvio que já fez vaporização comigo sabe que não é só isso. Sempre tem várias coisas quânticas envolvidas no meio. Então é isso, tá? Me chame no direct, fale comigo. Minhas clientes, assistam essa live, tá? O objetivo é que a gente vá além, que a gente transcenda, tá? Que a gente busque aceitar o que precisa ser aceitado dentro da gente. E para isso a gente precisa se movimentar, tá? É muito difícil alguém querer mergulhar junto com a gente nesse processo. As pessoas podem oferecer caminhos, né, possibilidades, aberturas, mas realmente se associar a esse padrão é bem complicado. E eu espero que você tome a decisão certa para sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração. Qualquer dúvida me chama no direct, mas eu acho que eu falei tudo, eu acho que eu expliquei tudo. Eu acho que eu vou aí pedindo desculpa porque é isso, eu sou enfática e quando eu tô, né, já estou na minha fase de pré-ovulação, quase ovulando, então minha energia tá lá em cima. E aí, tô nessa conexão aqui. Com a força do movimento, porque eu tô realmente cansada de ficar apagando incêndio. Mas se tem incêndio pra gente apagar, a gente apaga, tá bom?